Candidato, bem-vindo, bom dia. A primeira pergunta que a gente está fazendo aos candidatos é: caso eleito, qual será a sua prioridade na gestão de João Pessoa? Bom dia, Karine, bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes e um abraço a todos que vão assistir a entrevista também no portal. Nossa prioridade tem sido determinar uma nova política para João Pessoa. Os partidos que estão colocados hoje na disputa, e são muitos, né? Temos hoje 14 candidatos, em sua grande maioria já governaram a cidade ou o estado ou até o país, tem vários parlamentares, e muitas vezes a gente vê essas pessoas baterem no peito para dizer que se orgulham das suas contribuições, mas quando a gente olha a realidade hoje da nossa cidade e vê o tamanho de contradições que nós temos, nós entendemos que boa parte da responsabilidade pela atual situação se deve a essa trajetória política. Então nós queremos uma gestão democrática, que ouça as pessoas, queremos a formação dos conselhos. Existe um conselho fundamental, Daniel e Karine, que é o conselho da cidade. A função primordial de uma prefeitura é organizar a cidade, o espaço urbano, e o conselho da cidade é um espaço fundamental para poder fazer esse debate com a população, que vai além da Câmara de Vereadores, que vai além de uma simples audiência pública, é um coletivo permanente. Então a gente quer instituir isso de forma democrática, ouvir as pessoas e ter uma gestão participativa em João Pessoa. Rafael, são 14 candidatos, você falou bem, e como é que você faz para se destacar no meio desses 14 candidatos e defender que o seu nome é o melhor para a cidade? Primeiro, o Partido Unidade Popular é o partido mais recente do Brasil. Nós obtivemos o registro eleitoral no dia 10 de dezembro de 2019, portanto o partido não tem nenhum ano ainda de seu pleno funcionamento, e estas são as primeiras eleições que nós estaremos participando. Então, enquanto vários candidatos se autoproclamam como novo, mas estão filiados a partidos velhos, partidos carcomidos, partidos com vários escândalos de corrupção, o nosso partido ele vem de fato de uma força jovem. Apesar de o partido ter sido legalizado agora, mas nós temos uma trajetória de 25 anos de militância de base nesse país. Eu mesmo participei da minha primeira passeata no ano de 2000, uma passeata contra o aumento das passagens contra o aumento das passagens de ônibus, quando eu tinha apenas 16 anos, numa gestão de Cícero Lucena. E a gente vê hoje o filme passando e esse cidadão novamente quer ser prefeito de João Pessoa. Pergunto para quê? É para aumentar de novo as passagens de ônibus? Então, a nossa política, a nossa proposta, por exemplo, para o setor de transportes, de uma forma muito clara, é a criação de uma empresa municipal de transporte coletivo. Não dá mais para o povo de João Pessoa estar dentro de uma lata de sardinha e chamar isso de ônibus, de transporte coletivo ou de mobilidade urbana. Nós queremos criar uma empresa municipal de transporte coletivo que de forma imediata cumpra o papel de frota suplementar, porque quase toda a frota de ônibus da capital é de propriedade de uma única família. O preço da passagem é absurdo, hoje R$ 4,15, então nós defendemos a redução imediata de 20% desse valor, o que cairia para R$ 3,30. A instituição do passe livre para estudantes e desempregados, para que o povo pobre dessa cidade possa também ir atrás de emprego. Hoje são 200 mil paraibanos que estão desempregados. Hoje mais da metade da força de trabalho da classe trabalhadora do Brasil está desocupada ou subocupada ou trabalhando de maneira informal. Então nós precisamos de fato enfrentar os grandes capitalistas. A grande riqueza dessa cidade que está no seu povo, na verdade, vai para os bolsos de meia dúzia de pessoas. Alguns candidatos têm proposto de forma imediata, na questão da mobilidade urbana, a tarifa zero. Nós somos contra essa proposta, nós entendemos que essa proposta tem um cunho populista, porque se as empresas são privadas e a tarifa cai a zero, é evidente que a prefeitura vai subsidiar a totalidade do valor. Então vai sair do bolso do cidadão, de qualquer forma, o valor da passagem direto para os cofres das grandes empresas. Então nós queremos uma empresa que tenha competitividade, que tenha condições de garantir um serviço de qualidade, que a gente garanta o distanciamento social também dentro do transporte coletivo. Então essa, por exemplo, é uma das principais propostas que nós temos apresentado e de forma única entre os candidatos que estão participando do pleito 2020. Rafael, o próximo gestor terá um grande desafio de pegar os problemas que já existiam na cidade antes da pandemia e também o reflexo de toda essa situação que a gente está vivendo agora. Como reagir a essa situação, principalmente na área da saúde, que tem sido uma grande preocupação dos eleitores? A questão da pandemia, a situação dos hospitais e dos postos de saúde de João Pessoa, que já é precária antes mesmo da pandemia. Como lidar com essa situação? Primeiro, nossa homenagem a todos os profissionais de saúde, especialmente os que estiveram na linha de frente.
combate à Covid-19 que estão ainda. Nossas condolências às vítimas. São mais de 150 mil brasileiros nos dados oficiais, que nós acreditamos que estão subnotificados. Então, uma situação como essa, de forma inesperada, ela atinge de uma forma mais grave o povo pobre, o povo preto. E a gente entende que a única solução para médio e longo prazo em relação a este problema e a todo o problema da saúde é o foco na atenção básica. Então, a Unidade Popular defende de uma forma vigorosa o Sistema Único de Saúde, que muitas vezes é sinônimo, né? Na boca de algumas pessoas acaba virando sinônimo de coisa ruim, mas foi o SUS que salvou muitas vidas. E na gestão da Unidade Popular nós iremos privilegiar a atenção básica. Por exemplo, João Pessoa tem um serviço de atendimento domiciliar, o SAD. Pouca gente sabe que ele existe. Pouca gente sequer tem acesso a esse direito porque ele simplesmente não tem informação. Então é preciso garantir um investimento nessa equipe multidisciplinar, multiprofissional, que vai à casa das pessoas, não só fazer uma aferição de pressão, mas a orientação às gestantes em relação à nutrição, a política de combate à obesidade para que as pessoas tenham uma alimentação saudável. É um processo de enxergar os problemas da comunidade através dos agentes comunitários de saúde. Então, no nosso entendimento, saúde não é também equivalente a médico e hospital, é um equivalente à prevenção. Então nós queremos acabar com uma lógica que existe na Secretaria Municipal de Saúde, onde nós temos hoje cerca de 15 mil prestadores de serviços e pessoas com cargo comissionado e apenas 10 mil profissionais de fato contratados do quadro. Então nós queremos inverter, nós não queremos expulsar os prestadores de serviços da prefeitura, nós queremos dar a eles a possibilidade de ingressarem no serviço público conforme a Constituição, que é através de concurso público. E assim valorizar esses profissionais, garantir o diálogo com o sindicato dos enfermeiros, dos médicos, dos profissionais de saúde em geral, dos odontólogos, fazer com que as entidades de classe, ou seja, a sociedade civil, tenham participação efetiva na formulação da política pública. Existe um outro serviço muito importante que é o CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e que cumpre um papel muito importante de prevenção de acidentes. A construção civil de uma pessoa, que é um setor importante da economia, mas a construção civil no Brasil é um dos setores que mais mata, que mais mutila trabalhadores, porque muitas vezes as grandes empresas negligenciam os devidos equipamentos de segurança e toda a política de segurança que deve ter numa obra, que é algo extremamente perigoso. Então, é muito comum, é a quantidade imensa de trabalhadores que recorrem ao CEREST e a outros serviços de saúde pública após os acidentes. Mas a gente quer evitar os acidentes, a gente quer fazer uma política de prevenção em todos os aspectos. Então, é nessa perspectiva que nós trabalharemos a saúde aqui na capital. Bem, Daniel falou aí sobre a saúde, que certamente é um desafio no pós-pandemia, mas um outro desafio nesse momento é também a recuperação da economia. Qual é a sua proposta para esse setor, principalmente para os empreendedores que passaram aí por esse momento tão difícil? Bem, essa pergunta ela só pode ser respondida de uma forma global. Primeiro, o desemprego é um fenômeno típico do sistema capitalista. O sistema capitalista sobrevive da exploração da força de trabalho, da parcela de trabalhadores que está empregada e da exclusão completa da vida social daqueles trabalhadores que não estão desempregados, que na verdade fazem com que o salário esteja mais baixo, porque pressiona, há uma massa imensa de desempregados pressionando o tempo todo aqueles trabalhadores que estão empregados. Então, o fenômeno do desemprego ele não pode ser enfrentado de forma pontual, ele só pode ser enfrentado de forma global, e é por isso que a Unidade Popular é um partido abertamente socialista. Nós somos contra esse sistema de exploração capitalista que a gente vive e almejamos sim a construção de uma sociedade socialista. Sob o ponto de vista local, o que nós entendemos é a integração de uma série de políticas. Por exemplo, é possível ter ou não uma política de emprego e renda que esteja vinculada à política de moradia? Sim. Nós acreditamos que não é mais possível, não é mais necessário, é dispendioso gastar rios de dinheiro com grandes construtoras fazendo empreendimentos de habitação popular nas periferias da cidade, enquanto nós temos no centro da capital, nas regiões centrais da capital, uma quantidade enorme de terrenos vazios, ociosos, que estão servindo para especulação imobiliária, para valorização da propriedade de determinadas pessoas. Então nós podemos construir habitação popular nas regiões centrais da cidade a partir de regime de mutirão, de cooperativa, de parceria técnico-científica entre a prefeitura e os cursos de edificações, construção civil, arquitetura e urbanismo, design de interiores, engenharia civil, que nós temos na UFPB, que nós temos no IFPB,
junto com o CAL, Conselho de Arquitetura, o IAB, o CREA, Sindicato dos Engenheiros, todos esses parceiros podem formar uma grande coalizão para que o povo pobre dessa cidade tenha emprego e renda, construindo a sua própria moradia e, ao mesmo tempo, garantindo um programa de habitação popular. Além da construção, a requalificação das moradias. Ontem eu estava na comunidade de São Rafael e um anseio muito grande daquela comunidade é o seguinte: a Prefeitura de João Pessoa, na atual gestão, tentou por várias maneiras e ainda programa a tentativa de retirada daquelas pessoas que moram às margens do rio Jaguaribe. Mas aquelas pessoas querem continuar na comunidade, sendo que com a sua moradia requalificada. Elas entendem que a moradia está precária e elas querem ter uma moradia de qualidade. Então, se a gente fizer uma combinação dessas duas políticas, de emprego e renda e moradia, com certeza nós obteremos um grande resultado, ao invés de estar dando rio de dinheiro para as construtoras da cidade. Rafael, na sua proposta de governo, me chamou a atenção a proposta de suspender o convênio entre a Prefeitura de João Pessoa e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente está falando de recursos que são milhões de dólares e que traria vários benefícios para a cidade de João Pessoa. Por que suspender esse convênio? Qual a justificativa para isso? Por que o senhor defende a quebra desse convênio da Prefeitura com o BID? Pois bem, era exatamente esse ponto que eu estava me referindo quando falava da comunidade de São Rafael. O programa dito João Pessoa Sustentável, mas que de sustentável não tem nada, primeiro, vai gerar um endividamento público gigantesco. O Brasil hoje paga cerca de 40% de tudo que arrecada, de todo o orçamento federal, na rolagem de juros da dívida externa. Dívida pública, de modo geral, perdão. Dívida que nunca é paga, dívida que só cresce e o Brasil fica refém dos bancos internacionais. É por isso que falta dinheiro para a saúde e educação. A essência da falta de dinheiro do Brasil não está na corrupção. A corrupção é apenas a ponta do iceberg, mas se a gente for ver a montanha de recursos que demanda o pagamento da dívida pública é gigantesca. E o que Luciano Cartacho e a sua candidata Dilma está querendo trazer para João Pessoa é isso, é um endividamento público. Nós iremos ficar amarrados ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou seja, um banco internacional, ou seja, um banco que quer lucro. Não é para dar sustentabilidade, nem para embelezar a cidade, nem para fazer qualquer outra coisa. Vão emprestar um montante da ordem de 1 bilhão e 250 milhões de reais para João Pessoa e nós, contribuintes, nós cidadãos de João Pessoa, é que vamos ficar pagando essa dívida. Para que são esses projetos? Fundamentalmente, esse tipo de projeto é para direcionar o crescimento da cidade em função dos interesses do banco. Não é em função da população pobre. A população da Tito Silva, da Santa Clara, da Padre Hildo Bandeira, da São Rafael, as comunidades que ficam no que é chamado de Médio Jaguaribe, entre a Pedro II e a Avenida Beira Rio, vão sofrer uma intervenção violenta, retirada de casas, na tentativa de construir o que eles chamam de parque linear, mas claramente, de uma forma muito objetiva, após a construção desse tipo de equipamento na região, se isso for consolidado, logo as outras famílias serão retiradas. Aquelas pessoas que moram numa área central da cidade serão expulsas de uma área central da cidade, porque na concepção dessas pessoas, pobre é para morar longe, é para morar fora da cidade praticamente, é para morar onde não tem saneamento básico, é para morar onde não tem equipamento público, creche. E as áreas centrais da cidade tem que morar os ricos. É isso que esse pessoal defende. Então nós somos contra um projeto que, sob o manto de sustentável, vai trazer um endividamento público gigantesco e, sem sombra de dúvidas, vai provocar uma violência humana, quem sabe até natural. Porque o leito de um rio, ele deve ser preservado. Um rio importante como o Rio Jaguaribe, que fica na beira da mata do buraquinho ali. Então, assim, a gente pode fazer um parque de uma forma muito equilibrada em relação ao meio ambiente, sem esse tipo de intervenção, porque o que eles vão fazer, na verdade, é hipermeabilização do solo, vão meter concreto, vão meter banquinho de praça, vão querer fazer um bocado de coisa ali, que vai ficar bonito para tirar foto, mas que no final das contas traz prejuízo ambiental, humano e material à cidade de João Pessoa. Rafael, sobre essa sua resposta, me permita fazer alguns questionamentos, porque ao mesmo tempo que você defende essa permanência das casas nessas comunidades ribeirinhas da capital, você defende a defesa do leito do Rio Jaguaribe. A gente sabe que muitas dessas moradias,
elas invadem o leito do Rio Jaguaribe, precisou-se fazer um aterramento, são casas que estão mesmo na beira do rio, e é por isso que quando existe um período chuvoso e que aí o leito do rio acaba se elevando, essas casas são invadidas e acabam acontecendo muitos transtornos no inverno aqui na capital. Então, como manter essas moradias que acabam invadindo o leito do rio e, ao mesmo tempo, proteger o leito do rio? Ficou, assim, confuso para mim. Karine, veja, o projeto João Pessoa Sustentável vai varrer todas essas comunidades do mapa. Eu quero saber a sua opinião, certo. O seu posicionamento com relação a isso. Não é um foco na Edilma Freire, é no seu projeto. Não, mas o foco não é Dilma Freire, o problema não é Dilma Freire, o problema são os grandes bancos. Os grandes bancos sugam a nossa vida. Não tem uma família desse país que não esteja endividada de alguma forma, atrelada a banco. Porque os juros são extorsivos, as contas de cartão de crédito nunca fecham. Então, o que João Pessoa pode passar nos próximos anos é uma completa subordinação ao Banco Internacional, que vai determinar para onde vai o crescimento da cidade. Então, nós somos contra isso. É por isso que a gente quer barrar esse tipo de projeto. Mas a minha pergunta, Rafael, mas eu vou responder, Karine. Eu vou responder. Só um pouquinho que eu respondo. Porque a gente tem que pensar... Não, assim, como o tempo curto, né? Ficou essa dúvida. Como proteger o leito do rio e manter essas moradias mas eu vou fazer o meu raciocínio. Porque, é como eu disse, as coisas têm que ser pensadas de forma global. Veja bem, o projeto de uma pessoa sustentável vai varrer todas essas comunidades do mapa. Então, nós somos contra isso. Nós somos contra o despejo de pessoas. Agora, você afirmou que são muitas casas que invadem o leito do rio. Primeiro, que não são muitas casas. Eu tenho frequência de participação nessas comunidades. Temos vários companheiros do nosso partido, da Unidade Popular, que são lideranças comunitárias lá. E existe, sim, uma linha de casas que vai beirando o rio, que essas casas, elas vão... Sim, uma linha de casas, são muitas casas. Você vai me perdoar, Rafael, mas eu conheço muito bem as comunidades aqui na capital. Aí você não está deixando eu responder, Karine. Não, mas eu preciso questionar e ter a resposta. Certo, mas eu vou tentar responder. Você disse que não eram muitas casas, mas eu sei que são. A sua opinião pode ser divergente da minha, mas respeita a minha opinião. Não, eu respeito. Respeita a minha de raciocínio, por favor, para eu poder concluir. Respeito. Agora, você não pode desmentir uma realidade. Mas o tempo... Eu fiz a minha pergunta baseada numa realidade. Certo. Mas o tempo é para eu responder ou para você perguntar? É para eu perguntar e para você responder. Então, mas me dê mais tempo para a resposta, por favor? Eu acho, né? Todos têm 20 minutos. Todos têm 20 minutos, É. Rafael. Você não vai ter prioridade Não tô tendo... acima dos demais, até mesmo porque a Justiça Eleitoral não permite. Você foi convidado para cá para responder perguntas e eu estou fazendo as perguntas. Eu estou no meu direito. Me admira até um jornalista está tendo esse comportamento aqui. Não, me admira eu, no meio da minha resposta, ter sido interrompida 4 vezes. Eu tenho o direito, como âncora, lhe fazer a pergunta. Foi para isso que você foi convidado. Pela quinta vez consecutiva, você está interrompendo minha resposta. Vamos lá, a gente tem 2 minutos. O senhor fecha esse questionamento e faz as considerações finais. Pronto, pois bem. Então, existe sim uma linha de casas que vai inevitavelmente ter que sair dali, mas as pessoas não querem sair da comunidade. As pessoas precisam ter requalificação da sua moradia. Elas querem continuar morando lá. E há espaço dentro da própria comunidade para a realocação dessas pessoas. Então, de uma forma muito tranquila, Karine, é isso que vai acontecer na gestão da Unidade Popular. Dialogando com as associações de moradores, com as comunidades, iremos realocar as pessoas que estão, de fato, no leito do rio, mas que elas permaneçam onde elas queiram estar. E não que aconteçam violências como o que acontece no Porto do Capim, né? Todas as comunidades aqui que são comunidades periféricas, de alguma forma, sofrem com esse tipo de violência, com essa ideia de que as pessoas invadem, que as pessoas desmatam, mas as últimas gestões, somando os 18 últimos anos de gestão aqui na Prefeitura Municipal de João Pessoa, devastaram o equivalente a 625 campos de futebol, e a gente nunca viu nenhum prefeito ser preso, nenhum prefeito ser processado por crime ambiental. Mas se algumas famílias ocupam a área para poder morar, porque não tem mais para onde ir, e pega alguns pedaços de pau da mata, isso é crime ambiental. Sai debaixo de porrada, sai debaixo de spray de pimenta. Nós somos em defesa da vida, em defesa do direito de moradia, em defesa de que as pessoas tenham o direito de viver, porque o lema da nossa campanha, inclusive, é o povo quer viver sua cidade. Então, que os capitalistas parem de nos roubar, parem de nos explorar, para que o povo trabalhador dessa cidade tenha realmente direito a João Pessoa. Para finalizar... Rafael, temos 40 segundos, então pode fazer as suas considerações finais. Para finalizar, quero agradecer mais uma vez ao espaço, quero dar mais uma saudação a todos que vão nos assistir na internet. O número do nosso partido é 80, a Unidade Popular é o partido mais recente do Brasil. Eu sou um jornalista, sou um trabalhador.
O candidato a vice na nossa chapa é o companheiro João Batista, que mora na ocupação Nelson Mandela, grande líder negro, revolucionário, que lutou contra o apartheid em toda a África, em todo o mundo. E é com esses exemplos de luta e de organização popular que nós seguimos firme na nossa campanha em defesa do poder popular, do socialismo e por uma João Pessoa para todos, porque o povo quer viver sua cidade. Dia 15 de novembro, vote 80, Unidade Popular.